Cumprimento a igreja com a amada paz do Senhor. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez convidado para trazer a palavra. E eu sei, irmãos, que grandes coisas o Senhor fará esta noite para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Podeis aceitar. A Esther me convidou, né, essa semana, falando comigo, mandou para mim um WhatsApp, falou: gente, você poderia trazer a palavra? Eu respondi assim, com muita honra. É o culto da União Feminina, né? E que bom, irmãos. É bom. E em nome de Jesus eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, bem no comecinho lá, capítulo 2. E eu estava meditando hoje, não só hoje, né? Há alguns dias, já de algum tempo, em algumas coisas, mas especificamente de ontem para hoje, eu vi uma oração de um pastor, ouvindo a pregação de um pastor, chama Levi Araújo, da IBAP. E, nossa, eu admirei demais a oração dele, um trecho da oração dele, e vem bem a calhar, muitas vezes, com o nosso espírito, como nós viemos para a igreja. E eu me lembro que ele falava de algo assim: como que você veio para a casa do Senhor hoje? Como está a sua estima? Como que foi seu dia? Como foi tua semana? Foi tudo bem? Você está lá em cima, o seu humor, sua alegria, você está contente com tudo que está acontecendo? Você está se sentindo como se estivesse subindo a mais alta montanha? Pois saiba que lá no alto dessa montanha, que você subiu com toda alegria, existe uma rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Mas se você entrou aqui nessa igreja hoje triste, muita luta, muito desespero, no fundo do poço, cava mais um pouquinho, você vai achar uma rocha. O nosso Deus é o Deus das alturas e das profundidades. Não importa de que maneira você entrou aqui hoje, os seus pés estão sobre a rocha, tenha certeza disso. Seja no mais alto monte ou mais profundo poço que você entrou, o Senhor é a tua rocha, em nome de Jesus. Tendo dito isto, irmãos, eu gostaria de compartilhar com irmãos uma pequena passagem. São vários trechos, mas eu quero denotar um especificamente, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Até aí. Eu vou ler novamente. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos havia ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Irmãos, essa passagem aqui faz parte de um contexto maior, que é quando o Senhor cria todas as coisas e coloca um homem no jardim do Éden. E engraçado que a gente fala que o que ele ia fazer no jardim do Éden? Ele fala assim, aqui diz, né, no finalzinho aqui, ele não havia homem para cultivar o solo. Então nós
entendemos aqui, lendo esse contexto, e os irmãos depois leiam com calma, que o homem e a mulher foram feitos para cultivar, para cuidar. E aqui na Bíblia a gente lê, fala que é o jardim do Éden, né? O jardim do Éden. Deus fez o casal inicial, Adão e Eva, colocou no jardim, e eles tinham que tomar conta desse jardim, cultivar esse jardim. Aí eu, estudando um pouquinho, o verbo em hebraico que representa cultivar é abad, que significa plantar, cuidar, zelar, mas ela tem uma outra interpretação que é servir. Servir. Desde lá do princípio, Deus fez o homem para servir. E a gente fala jardim, mas tem algumas traduções em alguma Bíblia que fala pomar. O pomar no Éden, não é? A gente fala de jardim, lembra de flores e tal, mas pense em frutas, árvores frutíferas, árvores para alimentação, enfim. Aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, irmãos, no princípio dessa conversa. Deus fez algo maravilhoso. Até a Maíra, eu prestei atenção, ela comentou aqui sobre a Chapada Diamantina. Que lugar lindo, né? Feito pelo nosso Deus. Então pensa nisso. Deus fez um pomar, um jardim, colocou o primeiro casal ali, e a partir dali, qual seria o plano de Deus? O que ele tinha em mente? Ele falou assim: vocês vão cuidar disso aqui, vocês vão cultivar, vocês vão zelar, vocês vão servir. Amém? Guarda esse textinho. E eu queria ler, irmãos, aí eu já encontrei isso em outro lugar que tocou muito no meu coração, que é um poema de uma escritora, uma poetisa etíope chamada Marina Colasanti. Ela viveu na Itália há algum tempo e veio para o Brasil, e desde então está no Brasil. O nome desse poema chama Eu Sei, Mas Não Devia. Marina Colasanti diz o seguinte: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender a luz mais cedo. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar o café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e a ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber o sorriso de volta. A ser ignorado quando precisar tanto de ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que a cada vez mais paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas o que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, e abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição,
as salas fechadas de ar-condicionado e a cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação na água do mar, à lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé e a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer em dores pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito tempo o que fazer, não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e a baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde em si. Eu creio, irmãos, que quando o Senhor fez o Jardim do Éden, Ele fez com o intuito da gente aproveitar ao máximo. Ao máximo. Eu estava aqui ontem, eu até comentei com a Maíra, e eu vi a filha dela aqui cantando um louvor que é da autoria dela, muito lindo por sinal, e eu gostaria que você cantasse no final, velho. E tem a ver com isso que eu estou falando aqui, que é a questão de cuidar do seu jardim, cuidar do seu pomar, daquilo que é próprio, que Deus te deu para cuidar e zelar com todo carinho. Irmãos, o homem e a mulher, quando foi feito lá no Jardim do Éden, tinha contato direto com o Senhor. A Bíblia fala que no final da tarde, né, a viração do dia, alguns falam meio-dia, mas eu creio que à tardezinha o Senhor vinha e conversava com o homem face a face. E sabe lá o que o homem conversava com Deus, mas uma coisa é certa: o homem aprendeu muitas coisas diretamente com o Pai. Muitas coisas. Irmãos, eu fico imaginando se nós continuássemos naquela... o homem não tivesse pecado, não tivesse se afastado de Deus, quantas coisas a gente saberia no dia de hoje. Mesmo a gente tendo se afastado tanto de Deus, a gente olha a internet, olha a medicina, olha a engenharia, do que o homem foi capaz com o pouco contato que teve com o Senhor. Pouquíssimo contato. Imagina se esse contato não tivesse sido quebrado. A capacidade intelectual, a capacidade espiritual do ser humano. Tenta imaginar, irmãos, do que nós seríamos capazes no dia de hoje, se com toda a falha que nós temos, se nós dobrarmos nossos joelhos e estivermos quebrantados, e nós orarmos pelo enfermo, ele é curado. Imagina se não tivéssemos perdido o contato com o Pai. Do que o ser humano seria capaz no dia de hoje? Então, levando isso em conta, eu quero dizer o seguinte: Deus cria um jardim, coloca o homem e a mulher, todo dia vem, conversa com o homem, ensina para ele coisas que a gente não pode imaginar o que era aprendido, o que Adão conversava tanto com Deus. A gente supõe, mas não dá para saber em detalhes. E eu creio que o plano original do Senhor era o seguinte: Adão, vai aprendendo, porque eu quero encher essa terra aqui de pomares, e seus filhos, a tua descendência, Adão, vai deixar essa terra verdinha. Você vai sair, a tua família vai encher toda a terra, porque ele deu a ordem, né? Encher toda a terra, multiplicai-vos. Imagina o ser humano em contato com Deus e as gerações futuras de Adão e Eva,
continuando tendo contato com Deus e fazendo pomares por toda a terra, com toda a tecnologia e toda a capacidade intelectual, toda a capacidade mental, toda a capacidade espiritual. Como seriam esses jardins? Do que o ser humano seria capaz de fazer e de realizar? Mas isso foi quebrado, isso cai por terra, e o homem perde essa capacidade. Mas o plano do Senhor ainda era que o homem voltasse a cuidar do jardim. E ele, nós sabemos, bem lá para frente, ele envia Jesus. E engraçado que tem a passagem lá eu não lembro agora se é em João ou se é em Mateus, que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. É em Mateus, se eu não me engano. João 15. Que ele fala que ele é a videira verdadeira. E o Senhor é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o Senhor é o agricultor, e Ele nos compara aos ramos, né? Que nós temos que dar frutos. O que eu estou querendo dizer com isso? É que me parece que esse jardim foi restaurado. Me parece que aquela capacidade original que foi perdida, em Jesus ela foi restaurada. Oh, glória! No profundo da minha alma, o Senhor, quando Ele envia Jesus, Ele fala: eu vou restabelecer, eu vou reconectar o homem a mim. Ele vai voltar a ter aquele propósito que Ele teve no início, que Adão e Eva não conseguiu. E eu vou fazer deles agricultores nessa terra. O que eu e você estamos fazendo aqui hoje? Com que propósito, com que intenção você veio aqui hoje? Com a intenção de ser abençoado? Com a intenção de... Amém. De repente, isso é um subterfúgio, vamos dizer assim. Eu tenho que ir lá que eu vou ser abençoado. Irmão, você foi convocado. Você foi convocado, creia nisso. Você não está aqui à toa. Deus está falando para você, ao seu coração: eu quero você como eu queria Adão e Eva lá no começo, cuidando do jardim. Como que cuida? Agora eu falo da Maíra. Maíra, o teu jardim está florindo. O teu pomar dando fruto. Qualquer dia desse, você vai ver seus netos aqui cantando aquela canção que Deus colocou no teu coração, Maíra. Espere um pouquinho mais. Espere um pouquinho mais. Continua cuidando do teu jardim, Maíra. Igreja, continua cuidando do teu jardim. Terezinha, continua cuidando do teu jardim. Continua, irmão. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar de uma maneira tal que vai brotar. Vai brotar. Aí eu me lembro, lendo uma passagem que diz, né, lá no Salmo 126, que o pastor Estílio gostava e tocou meu coração um dia, que aquele salmo de quando os judeus voltaram da Babilônia, eles voltaram cantando salmos, e esse salmo diz, né, aquele que parte chorando vai voltar dando com júbilo. Foi cativo, mas quando ele volta com júbilo, porque ele regou, na ida dele ele regou o solo com as lágrimas, e aquele solo regado com as lágrimas vai fazer brotar algo tão grande, irmãos, algo tão grande, que quando ele voltar o cativeiro, vai ter brotado algo tremendo, que o Senhor que fez crescer, e Ele vai colher tudo aquilo. Diz aquele salmo, né? Os que semeiam, né, com prantos, voltarão com canto de júbilo, para a honra e glória do Senhor. E finalmente, irmãos,
para concluir, outra passagem bíblica que tocou muito o meu coração, e eu não entendia direito, mas eu passei a compreender. Senhor, eu vou cuidar desse jardim, mas Senhor, às vezes é difícil, é complicado, falta recursos, falta até vontade mesmo, né? Falta tanta coisa, é tanta luta, é tanta decepção, é tanta... Enfim, é o dia a dia, né, que nos sufoca. Mas aí, lá em Mateus 16, 24, Jesus declara, né? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu falei, Senhor, como assim, né? Aí a gente procura fazer analogia do que o Senhor está falando. Mas Senhor, o Senhor me quer como agricultor. Aí fazendo um paralelo com aquele Salmo 126, que fala de alguém chorando, no desespero da sua alma chora, mas rega o solo. E ele fala, né? Toma a tua cruz e siga-me. Aí você se imagina desesperado, vendo o Senhor na cruz, e ele fala, ó, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. É o que o Senhor fala lá no paraíso, né? A Adão e Eva. Por isso que eu falei para guardar. No finalzinho, né? E não havia homem para cultivar o solo. Lá em Gênesis 2:5, né? E não havia homem para cultivar o solo. E cultivar significa, que é o verbo abade, em hebraico significa plantar, cuidar, mas significa servir. Servir. Então, podemos dizer, ele não havia homem para servir. Não havia homem para servir. Aí, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Não é para mim, Senhor. É para mim servir a alguém. Não é para mim, Senhor. Não é para mim comprar meu carro, Senhor. Não é para mim comprar minha casa. Mas é que eu possa, Senhor, poder ajudar aquele que não tem onde morar. Senhor, que eu possa ajudar aquele que não tem o que comer. Senhor, que eu possa ajudar aquele que está desesperado. Eu tenho que servir, Senhor. O meu jardim, quando ele frutificar, não é para mim, Senhor. É para quem não está necessitado. É claro que os meus vão desfrutar desse jardim, mas ele não é só meu, Senhor. Ele não é só meu, é para servir, Senhor. Que eu sirva, Senhor. Então, quando você serve, quando eu sirvo, eu estou negando a mim mesmo, a minha própria vontade. Não é para mim. Não é para mim pegar aquelas laranjas e vender para ter lucro. Dá de graça o que recebeste de graça. Dá de graça. Então negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Aí veio a cena à minha mente. Eu olhando para a cruz, cuidando do meu jardim. Lutas, dificuldades, olhando para a cruz. Aí o Senhor fala, você quer me servir? Você quer me seguir? Pega a tua cruz e siga-me. E aí eu pego minha cruz e estou chorando, minhas lágrimas, como lá no Salmo 126, regando o solo. E a cruz abrindo uma vala. E as sementes, que são a palavra sendo jogada ali, e no tempo oportuno, o Senhor vai fazer brotar. Esse jardim vai espalhar por toda a terra, para a honra e glória do nome dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.